Oi pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que é regionalização, o que é regionalizar. A gente começou falando sobre os domínios morfoclimáticos, a gente deu a introdução sobre os domínios morfoclimáticos. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre cada um destes 6 domínios morfoclimáticos, certo? Então, o primeiro domínio morfoclimático, domínio amazônico. Então, o que seria o domínio amazônico? As características do domínio amazônico. Então, o domínio amazônico, a principal característica, lógico, que vai ser a vegetação e o recurso hídrico. Ali no domínio amazônico, a gente sabe que a gente tem a maior vegetação do mundo e a maior reserva de água também do mundo todinho, ou seja, bem abastecido. Então, o domínio amazônico, principais características: áreas de floresta amazônica, com cerca de 50% do território nacional. Não é sobre a vegetação em específico, mas sim este domínio morfoclimático, ele vai abranger, ou seja, ele vai se expandir por 50% do território nacional, certo? Bem grande esse domínio morfoclimático. Possuindo a maior biodiversidade. O que seria biodiversidade? Bio significa vida, então a maior diversidade de vida, vida animal e vida vegetal. Então, uma grande biodiversidade. Lógico que a gente vai ter uma grande biodiversidade, resultado da área de vegetação, da área de hidrografia, ou seja, habitat natural. Então, por conta desse extenso, vasto, gigantesco habitat natural, é lógico que vai resultar numa grande biodiversidade. Lembrando que a Amazônia está em processo gigantesco de desmatamento por conta das áreas agrícolas, por conta do pastoreio, e isso faz também com que consecutivamente os animais eles acabam perdendo ali o seu habitat natural. Porém, isso fica para aula de ciências, certo? Vamos falar dos animaizinhos. Resultado do clima quente e úmido, predomínio de planícies e depressões. Então, o clima quente e úmido vai favorecer o processo de evapotranspiração, ou seja, a evaporação da água armazenada nas árvores, e vai acontecer uma chuva cíclica, uma chuva de convecção, evapora, chove, evapora, chove, evapora, chove. Lembrando que a região da Amazônia, ela fica ela é atravessada pelo paralelo do Equador. Então vai ter a predominância do clima quente. Então um clima muito quente, muita reserva de água, muita reserva vegetal vai favorecer esse processo cíclico, certo? De chuva de convecção. Então vai ser uma área muito quente e muito chuvosa, com temperaturas ali que variam entre 30 graus, onde que no inverno varia até uns 20, mais ou menos, e vai ser ali abastecido por conta de muito calor. Este calor vai evaporar a água dos rios, das árvores também, onde que concentram as águas ali, e vai resultar ali num grande processo hidrológico. Tem até alguns cientistas que eles acabam elaborando algumas teorias sobre rios voadores. Por conta desse extenso, vasto armazenamento de água presente na atmosfera sobre a região da Amazônia, nós teremos ali que é denominado por rios voadores. Então, rios voadores é essa água evaporada no seu estado, certo, de evaporação sobre a atmosfera. Rios voadores. Então, algumas provas futuramente de vestibular que você for prestar, se caso cair rios voadores, você já sabe o que é. É a água, seu processo gasoso, sobre a região da Amazônia. Predomínio de planícies e depressões. Então, áreas planas, certo? E áreas um pouco mais rebaixadas, que são as das depressões. Aqui nós temos também 3 processos da floresta, ou seja, 3 áreas onde que a vegetação ela vai ser distribuída sobre o solo do território da Amazônia. Então nós teremos aqui a vegetação de igapó, conforme a gente vê aqui na imagem, vegetação de igapó ou mata de igapó, geralmente ela vai ser coberta por água. A gente vai ter a mata de várzea. A mata de várzea ela vai ser coberta por água, geralmente no período da cheia, verão, a área onde predominam as temperaturas mais quentes. E depois nós temos a mata de terra firme, que dificilmente
o nível dos rios, eles alcançam aqui essa vegetação, mata de terra firme. Então aqui nós temos os 3 processos, ou as 3 divisões da vegetação da Amazônia. Domínio do cerrado. Então, o domínio do cerrado, a gente vai ter o predomínio de áreas planas, com 2 estações, uma chuvosa e a outra seca. Então, uma quente chuvosa, 6 meses de calor e de chuva, e 6 meses geralmente de menos temperaturas quentes e mais seco, que seria o inverno, porém não chega a ser um inverno de fato. Então, vai ser temperaturas de 15 a 20 graus, certo? E no verão de 20 até os quase 40 graus, é muito quente. É a área do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, o domínio dos cerrados. Sobre o domínio dos cerrados, além das áreas planas, a gente vai ter um pouco também de predomínio de planalto, tá? Então, faltou aqui nesse slide, não somente áreas planas, mas também a gente vai ter o relevo de planalto sobre essa área. Com vegetação de médio porte. Então, diferente do que acontece no domínio da Amazônia, certo? Que é onde que a gente vai ter árvores grandes, enormes, gigantescas. Aqui no domínio do cerrado nós teremos vegetação de médio porte, ou seja, árvores medianas. E também caducifólias, que acabam perdendo as suas folhas geralmente no outono e no inverno por conta da falta de água. Então, a falta de chuva faz com que as árvores automaticamente, no seu processo natural, elas venham se desprender as folhas para que não seja necessário tanta água para que essa árvore ela venha sobreviver. Arbustivas, ou seja, também grandes arbustos, aqui como a gente vê nesse slide, nessa imagem que eu coloquei para vocês. Aos poucos, substituída por atividades agropecuárias. Lembrando que o domínio do cerrado ele fica sobre a região do Centro-Oeste. A gente sabe que o desmatamento da Amazônia, onde fica o arco de desmatamento, ele acontece do Centro-Oeste com direção à região Norte. Então, o domínio do cerrado está sendo bastante alterado por conta do plantio da soja e também da criação do gado. Então, o domínio do cerrado ele tem se intensificado este processo de alteração de uma forma muito acelerada. Última observaçãozinha aqui sobre essa vegetação, conforme você vê aqui na imagem, não há uma grande quantidade de árvores. As árvores elas são mais espaçadas, ou seja, de médio porte e espaçadas. Uma árvore aqui, a outra lá. Essa vegetação, o mundo todo, ele vai se assemelhar à savana. Quando a gente fala de savana, a gente lembra do continente africano. Aqui no Brasil nós chamamos de cerrado. As 2 vegetações, os 2 domínios morfoclimáticos, eles são bem semelhantes. O domínio da savana e o domínio do cerrado. Só para você ter uma ideia maior de como que é esse domínio morfoclimático. Domínio da Caatinga. O domínio da Caatinga ele vai ficar sobre o Nordeste, não sobre o Nordeste como um todo, uma parte do Nordeste, conforme a gente vê aqui no mapa. O domínio da Caatinga ele vai ser predominante nessa área rosa, certo? Então, toda essa área rosa aqui vai predominar o domínio da Caatinga. O que é o domínio da Caatinga? Clima. Qual que é o clima do domínio da Caatinga? É o clima semiárido. Então, muito quente durante quase que o ano todo, com pouquíssimas chuvas. As chuvas elas vão ser durante 2 a 3 meses no período do verão. Então, durante este período do verão é a hora que o plantio ele começa a realmente ter uma esperança de vida, porém, durante o resto do ano é bem difícil das coisas acontecerem aqui nessa região da Caatinga. As pessoas que acabam continuando vivendo nessa área, elas vivem com muita dificuldade por conta da falta de água aqui no sertão, nessa região da Caatinga. Os animais acabam sofrendo, as pessoas acabam sofrendo, e o único tipo de vegetação que acaba sobrevivendo a essa falta de água, essa escassez de água, são as vegetações adaptadas. A exemplo aqui nós temos os cactos. Então os cactos, eles será um tipo de vegetação adaptada a essa estiagem, ou seja, é este regime, essa pouca chuva que acontece sobre essa região do sertão nordestino, a região da Caatinga.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação sobre isso. Por enquanto é só. Prosseguindo. Domínio dos mares de morros. Então, os domínios dos mares de morros, eles vão acontecer aqui sobre essa área verdinha clara, certo? Então, esse daqui serão o domínio dos mares de morros. Domínio dos mares de morros, a gente vai ter aqui também como é conhecido por muitos geógrafos como domínio das meias laranjas. Então, são áreas de relevos ondulados, onde que nos dá a impressão que são meias laranjas. Então, essa daqui é a característica natural do domínio dos mares de morros. Então, muitos morros, muitas serras onduladinhas. Aqui na região sudeste, a gente encontra muito dessas áreas de relevo onduladinho, certo? Também conhecido como meias laranjas, esse daqui acabei citando já para vocês. Possui vegetação de mata atlântica. Então, a gente sabe que a vegetação de mata atlântica ela vai recobrir aqui toda a área da costa litorânea, desde o extremo norte da nossa aqui da costa litorânea até o extremo sul da costa litorânea. Não confunda o norte do IBGE com o que eu estou falando aqui. O norte da costa litorânea ao norte da costa aqui litorânea também ao sul. Possui como clima quente e úmido, tropical na costa litorânea. Então, muito calor durante quase que o ano todo, certo? E quase que também o ano todo com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Degradado pela densidade demográfica. Então, essa Mata Atlântica que fica aqui sobre a costa litorânea, ela está sendo bastante alterada. Já foi ao longo dos anos, né? Está sendo não, já foi muito alterada e continua sendo alterada. De todo o recurso vegetal aqui, nós temos uma das maiores alterações realizadas pelo homem, onde que resta aqui para a gente do domínio dos mares de morros, mais precisamente sobre a vegetação da Mata Atlântica, hoje nos resta de 6 a 7% dessa cobertura vegetal. E por que ela foi retirada? Diferente da região da Amazônia e diferente da região ali do Cerrado, a Mata Atlântica ela foi retirada, alterada para poder dar lugar a espaço às áreas urbanas, ou seja, minha casa, sua casa, comércio, shoppings, indústrias e assim por diante. A princípio foi por conta da retirada dos recursos como pau-brasil, certo? Para dar ali espaço para cana-de-açúcar. Atualmente, a maior alteração que a gente encontra sobre a Mata Atlântica é por conta do avanço urbano. Domínio das araucárias. Se encontra nas regiões elevadas ao sul, a gente encontra pouquíssimo sobre o sudeste. É mais sobre as áreas ao sul e as áreas mais elevadas. Não é qualquer área, as áreas mais elevadas. O clima predominante será o clima subtropical, então com as características bem definidas, 4 estações bem definidas. Não é semelhante ao temperado que nós encontramos no hemisfério norte, porém nós temos um clima um pouco mais diversificado, com invernos mais rigorosos, temperaturas mais frias no inverno, e no calor ele não vai ser tão quente quanto o calor aqui do sudeste, certo? Então esse daqui vai ser o domínio das araucárias. Degradada para a utilização da madeira. Então a araucária também vem sido bastante retirada, o extrativismo muito elevado, a alteração muito grande sobre essa área vegetal para a utilização da madeira. Então o domínio das araucárias a gente encontra aqui no mapa sobre essa área vermelha do território nacional. Domínio das pradarias, extensos campos com leves ondulações. Se você prestar atenção, parece extensos campos de futebol e com leves ondulações. Então, essas leves ondulações a gente dá o nome de coxilha, tá? E não é coxinha. Coxilha, por mais que você esteja com fome. É coxilha. Então, essas leves ondulações é dado o nome de coxilha. Também conhecido como pampas gaúchos. Então, aqui a gente vai ter também as estações bem definidas, as 4 estações do clima subtropical. Essas áreas aqui são bastante utilizadas para a criação do gado, onde que o gado ele é criado de uma forma extensiva, ou seja, solto, certo? Para poder comer, passear, andar para aqui, para lá e assim por diante. Aqui no mapa a gente encontra essa área marronzinha, tá? Domínio das pradarias.
E por último, que já foi citado na aula 1, as áreas de transição. Então, regiões fronteiriças entre os domínios, apresentando características de ambos, a exemplo, o Pantanal, que é a maior planície alagável na época das cheias, ou seja, uma área de planície onde que o nível da água ele acaba se elevando muito na época das cheias. Mas enfim, o que eu quero falar é sobre a área de transição. Então, lembrando que a área de transição ou faixa de transição será uma área que vai possuir tanto as características de um domínio A, tanto as características do domínio B, a exemplo Pantanal. Então o Pantanal ele fica sobre a região aqui do Centro-Oeste. Então o Pantanal a gente vai ter um pouco das características do Cerrado e também um pouco das características do domínio morfoclimático da Amazônia. Isso é uma faixa de transição. Bom pessoal, espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Caso surja alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei tirando para você com o maior prazer e carinho deste mundo todinho. Um abraço e até mais.